Olá, alunos! Então, vamos para a nossa primeira videoaula de conteúdo, né? Como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar nesta aula a justificativa do projeto de pesquisa de vocês e também a classificação de pesquisa. Sobre a justificativa, né? Lembrando que o modelo de vocês, do projeto que está postado no Jacad e aqui no Moodle também, ele apresenta essa parte do projeto separado, né? Nós dividimos a introdução, então, em tema, questão, problema, hipótese, objetivo e a justificativa. Nesta aula, eu vou passar algumas dicas para vocês para construir uma justificativa que ela tenha um sentido lógico e algumas dicas que eu costumo utilizar para escrever a justificativa dos projetos que eu elaboro, para ajudar vocês nessa construção. Então, primeiro de tudo, que eu tenho que pensar o que é a justificativa do meu projeto de pesquisa. Lembram que na primeira aula e na segunda eu comentei com vocês a respeito da escolha do tema. Esse tema, ele sempre vem com a experiência do pesquisador, do professor pesquisador, a experiência do acadêmico, e é um tema de interesse, muitas vezes pessoal, que também pode ser pessoal e profissional, que pode vir da leitura, do aluno, do ambiente de trabalho, enfim. E pelo que eu percebi, a maioria de vocês optou por um tema que realmente vocês têm interesse em fazer a pesquisa e que alguns já estão no ambiente de trabalho e fizeram um levantamento desse tema a partir de uma problemática vivenciada, que é a pesquisa na área da educação, né? Então, se eu escolhi com base naquilo que eu vivencio, obviamente eu tenho que deixar claro na justificativa, né? Então, a primeira dica é colocar na justificativa os interesses da proposta de pesquisa. Como assim, professora? Os interesses da minha proposta de pesquisa. Esse tema que vocês escolheram, ele é relevante? Eu vou colocar o porquê que ele é relevante e por que eu escolhi esse tema. Porque você tem que pensar que na justificativa você vai ter que convencer o leitor, no caso de vocês, a banca, sobre a importância da proposta de pesquisa. E por que não melhor, né, para colocar nesse convencimento, nessa justificativa, aquilo que vocês estão vivenciando na prática é aquilo que vocês leem a partir de teóricos e que foi levantada essa problemática, né? Então, essa justificativa ela também tem o objetivo de mostrar as qualidades do projeto de pesquisa de vocês. Vocês têm que deixar claro, né? Porque está na hora de vender o peixe. Então, eu vou colocar onde? Na justificativa, certo? O porquê da importância desse tema. Esse tema, ele é relevante para mim porque eu trabalho com esse tema, eu levantei ele a partir da minha experiência profissional, da minha experiência acadêmica, das minhas leituras, e vi nesse tema uma lacuna que pode ser pesquisada sim, certo? Lembrando que toda pesquisa, ela gera conhecimento. A pesquisa ela não pode ser desenvolvida para ser guardada dentro de uma gaveta, ou simplesmente para passar por uma banca e passar na disciplina de TCC. Alguns casos acontece sim, isso. Mas nós temos que pensar que nós não vamos desprender um tempo da nossa vida e as nossas leituras com uma coisa que eu vou guardar na gaveta, né? Então, o professor pesquisador é também um produtor de conhecimento. E a partir do momento que ele produz conhecimento com aquilo que ele vivencia, esse conhecimento ele se torna muito valioso para todos da comunidade onde ele está, certo? Se esse tema que eu escolhi, né, eu coloquei na justificativa tudo isso, por que eu escolhi esse tema, da onde que surgiu essa ideia, por que ele é importante, eu também tenho que colocar o porquê que ele é relevante na produção de conhecimento. Né? A minha pesquisa é para produzir conhecimento, então por que é importante, certo?
Agora eu vou passar para vocês, então, algumas sugestões pontuais de como desenvolver essa justificativa. Identifique as motivações que você tem para realizar a pesquisa proposta. Então, vamos pensar. No início, eu vou identificar essas motivações, aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Deixar claro a razão pela qual você quer fazer esta pesquisa. Não escrevam em primeira pessoa. Eu vou fazer a pesquisa. Não, não é dessa maneira que a gente tem que escrever. Apesar da pesquisa na área da educação, ela ter algumas vertentes que nos permite escrever em primeira pessoa, como a complexidade, né, a fenomenologia, mas neste momento nós não vamos escrever em primeira pessoa. Até porque vocês não estão fazendo sozinhos. Alguns estão, mas a maioria não está fazendo sozinho. Então, não são aspirações e experiências de uma única pessoa. É de um grupo. Então, não tem como eu colocar a minha ideia central ali no desenvolvimento daquele trabalho. E mesmo aqueles que estão desenvolvendo de forma individual, também não faremos o uso da primeira pessoa, certo? Mas eu preciso deixar claro, mesmo não colocando em primeira pessoa, qual que é a razão por desenvolver esta pesquisa. E aí sim vem as experiências práticas, as experiências profissionais, as leituras teóricas, as aspirações teóricas, aquele teórico que eu me identifico, que eu quero desenvolver minha pesquisa, né? Lembrando que sempre na pesquisa na área da educação nós temos sim um aporte, um suporte teórico para desenvolver nossas hipóteses, certo? Para fazer a discussão desse meu trabalho depois, eu preciso discutir com base em alguma teoria, né? Eu não vou fazer essa discussão vazia, porque senão ela vai ficar uma discussão fraca que não vai responder à questão problema da minha pesquisa. E você precisa colocar se você vai aprimorar algum método, alguma ideia que já existe, ou então que é uma ideia nova, né? Como eu falei para vocês, a partir da leitura vocês vão poder encontrar algumas lacunas de determinadas áreas e vocês vão então aprimorar, melhorar essas questões, ou então vão propor uma solução para o problema, uma ideia nova. Contextualize o tema da pesquisa. É muito importante contextualizar com base no contexto histórico, principalmente, daquele tema. Muitos temas que eu tenho visto que vocês querem desenvolver são temas novos, relativamente novos, na área da educação. A área da educação, como pesquisa, ela, na verdade, é uma área nova, né? Ela tem uma tradição não muito antiga. Então, vocês precisam contextualizar no tempo e no espaço. Como no tempo e no espaço, professora? No tempo, a contextualização histórica daquele tema que vocês escolheram. E no espaço, o lugar onde vocês vão desenvolver, o que se tem daquele lugar que vai fomentar, então, essa discussão da sua pesquisa. Certo? Por exemplo, eu vou desenvolver a minha pesquisa em uma creche municipal de Capanema. Qual que é o meu espaço? A creche municipal no município de Capanema. Qual que é o contexto histórico do município de Capanema dentro dessa problemática? Qual que é o contexto histórico dentro dessa problemática a nível nacional? Então, isso que é contextualizar, é buscar na história elementos que possam ajudar na minha justificativa. Como o seu projeto de pesquisa pode preencher alguma lacuna existente na área da pesquisa investigada? É muito importante colocar na justificativa que, a partir da sua pesquisa, vocês podem, então, chegar a tal resultado que vai poder contribuir com aquela área. Vai poder contribuir sanando, né, fechando aquela lacuna, ou então trazendo mais subsídios para que outras pessoas também possam fazer pesquisa naquela área para ajudar a acabar com aquele problema, certo? Explicar como o assunto vem trabalhado por outros pesquisadores. Como assim? É o que eu sempre falo para vocês. Eu só consigo escrever um bom projeto de pesquisa se eu tiver
leitura. Eu preciso colocar na justificativa do meu tema que eu estou inteirado do meu projeto, na justificativa do meu projeto que eu estou inteirado com o que existe de pesquisa nesta área. Eu preciso colocar para a banca que eu sou um leitor e que eu estou, sim, buscando leitura naquela área e que eu sei o que os pesquisadores daquela área estão falando sobre aquela área, certo? Então, isso é muito importante. Não precisa vocês citarem, não. A justificativa é um texto autoral. Não precisa vocês citarem nem um autor. Colocar uma paráfrase ou outra, ou então colocar algum dado de pesquisa, sim, mas não citações colocando nome de autores, certo? Justificativa é o texto que vai convencer a sua banca de que teu projeto é um projeto relevante para a produção de conhecimento. Depois de feito, elaborado este projeto, vocês precisam retomar a leitura. Lembrem sempre que nós trabalhamos dessa forma dialética. Eu leio, eu vejo o que eu preciso melhorar e eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo. Eu faço nova leitura, eu vejo o que eu preciso melhorar e eu vou crescendo. Eu leio um artigo ou um capítulo de livro, eu retomo a justificativa do meu projeto e aí eu vou arrumando elementos que podem ser arrumados, certo? Isso, lembrem que é essa dialética que nós estamos trabalhando. Feito o projeto, eu, enquanto pesquisador, vou fazer as seguintes questões para ver se a minha justificativa está boa. Feita a justificativa, desculpa. Meu tema é relevante? Se é relevante, por que ele é relevante? Eu coloquei isso na minha justificativa? Eu deixei bem claro para a banca, para o leitor, o porquê que meu tema é relevante? Se eu não deixei, então está na hora de colocar. Quais vantagens e benefícios minha pesquisa vai gerar? Pessoal, eu não preciso gerar vantagens e benefícios com relação à produção de capital, se eu vou conseguir mudar a vida da população brasileira com essa pesquisa. Não. Eu tenho que pensar que eu estou produzindo conhecimento. Se eu estou produzindo conhecimento, eu tenho que pensar que vantagens e benefícios essa minha pesquisa vai trazer para mim, enquanto professor pesquisador, enquanto acadêmico, e também para os demais que farão essa leitura e que têm interesse no mesmo tema. Certo? Encontre pontos negativos e positivos na sua justificativa. Como que eu vou fazer essa autocrítica na minha justificativa? Eu preciso ler. Ler, ler e ler. Por isso que eu preciso que vocês continuem desenvolvendo os fichamentos dos artigos e livros que vocês estão fazendo a leitura. Por quê? A partir desse referencial teórico que eu já estou construindo, eu vou conseguir levantar elementos negativos e elementos positivos da minha pesquisa, beleza? Assim que eu conseguir, dentro da minha justificativa, levantar aqueles pontos positivos, o que eu vou fazer? Eu vou potencializar, eu vou escrever melhor, eu vou deixar mais claro aqueles pontos positivos. Não, tem alguns pontos ainda que não está legal, eu não consegui desenvolver, são pontos que eu posso considerar negativo, eu elimino, certo? Então, por hoje, pessoal, é isso, por essa aula, na verdade, sobre a justificativa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que hoje, dia 26/3, eu estarei online com vocês. Eu vou postar depois o link de uma sala de reunião para que nós possamos discutir. Então, eu preciso que vocês assistam as videoaulas primeiro e depois, em tempo real, a gente vai se reunir na nossa sala de aula virtual para que a gente possa, então, discutir e vocês tirem questões sobre essa parte, essa escrita, certo? Lembrando, essa semana é hora de produzir a justificativa, certo? Até a próxima aula!